Oi, gente. Boa noite. Então, o que acontece? Hoje eu inicio uma turma no polo presencial. Como hoje a gente só teria que debater um pouco sobre a prova, sobre as questões da prova e eu passar o feedback para vocês, eu vou deixar uma correção da prova, digamos assim, liberada aqui nesse vídeo. E como eu preciso estar lá 6h20, eu não vou conseguir fechar a nota de todo mundo. O que eu vou fazer? Na quinta, durante o dia, eu vou fechar a nota de vocês. Então, me mandem mensagem na quinta para saber a nota de vocês da prova e para que eu passe a média de vocês, para saber quem ficou de recuperação comigo ou não, ok? Quem já fez a prova, as duas tentativas, eu já estou fechando as notas. Só que, como vocês têm um prazo até o dia 22, 6 da tarde, eu não vou conseguir fechar todas as notas antes. O que eu vou fazer? Eu vou fechar as notas de vocês na quinta de tarde e aí eu passo para vocês, ok? Pelo WhatsApp. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai ver nossa prova. Eu vou corrigir com vocês aqui e vou explicar basicamente o que eu pedi em cada questão. Nessa prova, eu tentei não fugir muito de tudo que a gente já viu na sala. Então, todas as questões nós discutimos em sala. Todas as questões, sem tirar nenhuma, estão na apostila ou estão nos trabalhos que eu pedi para vocês. A intenção aqui é saber se vocês prestaram atenção nas aulas. São questões mais de conhecimento, não são tão específicas assim. E as questões específicas, ainda assim, eu falei bastante delas em sala de aula. Então, vamos lá. Primeira questão. Eu estava falando sobre a variação linguística que ocorre de acordo com o contexto onde a gente está inserido. Como que a gente sabe qual português que a gente vai usar em cada situação, qual é o tipo de linguagem que a gente vai utilizar em cada situação. Então, a primeira questão, a gente tem aí a variação linguística situacional. Segunda questão, como que a gente classifica a parte da frase que antecede o substantivo e os determina de um modo particular ou geral? A gente viu muito isso nas nossas aulas. Qual o tipo, qual a parte da morfologia que é específica para anteceder os substantivos e determinar eles, de um modo particular ou de um modo geral? Os artigos. Vimos isso em algumas aulas, se vocês prestarem atenção nas aulas, nós vimos. Então, não tinha ao pé da letra somente o que estava na apostila. Às vezes, era até um conhecimento geral das nossas aulas. Outra questão. De acordo com a sílaba tônica, qual palavra que a gente encaixa na classificação de paroxítona? Como que a gente descobre isso? Cantando as palavras. A que tiver maior tempo na sílaba do meio, contando de trás para frente, era paroxítona. Então, cantando qual que era essa palavra? Amigo. A gente viu também nas questões de pontuação, qual que a gente utiliza para suspender a frase. Qual que é o tipo de pontuação que a gente utiliza de uma forma mais emocional quando a gente quer deixar um suspense no ar? Reticências, não precisava saber ao pé da letra a definição de reticência, mas sabendo utilizar a gente já matava essa. Outra, assinale a opção onde o emprego do se não está correto. Essa foi a que o pessoal mais deu uma erradinha na primeira tentativa. Era mais fácil que tinha, porque tinha uma macete logo de cara. Quando a gente viu expressão problemática, eu expliquei que toda vez que a gente tivesse uma frase e depois de uma vírgula viesse o senão junto, era correto. Toda vez que o senão vier depois de uma vírgula, ele precisa ser junto, porque ele dá uma ideia contrária. Então, se a gente substituir por caso, só o caso, e não modificar a frase, não modificar o sentido da frase, a gente usa o senão separado. Se eu utilizar caso contrário e não modificar a palavra, aí eu tenho o senão junto. A única opção que tem o senão junto, que eu modificando por caso contrário continua fazendo sentido, era a letra C. Ou era a frase, vamos logo com isso, senão chegarei atrasado. Vamos logo com isso, caso contrário, chegarei atrasado. Eu só mudo a palavra, não mudo mais nada na frase. Então, era a única que eu tinha essa possibilidade. A gente também tinha a questão da frase que apresenta o sentido figurado. Batata, a gente viu isso durante as aulas, a gente viu isso na última atividade, valendo ponto.
Questão 7. Qual a estrutura linguística que a gente tem, que a gente precisa manter toda vez que a gente tem essa necessidade de verbalizar tudo que a gente pensa? Quais que são as frases essenciais disso, as partes essenciais da sintaxe? Sujeito e predicado. Batata também. Isso era essa definição que eu coloquei, a gente falou em sala, e é a definição que está na apostila. Qual é o tipo pessoal que a gente utiliza para relatar ou expor uma pessoa, um objeto, um lugar ou acontecimento? O texto descritivo, porque é através dele que eu defino, que eu descrevo tudo que está acontecendo ali. Questão 9. Qual o tipo pessoal que a gente usa para expor um tema ou um assunto sempre através das argumentações? Texto dissertativo, aquele que a gente usa para convencer o leitor de que a gente está certo. Então, também era batata. E a última, que eu acho que era mais fácil, qual que é a linguagem que a gente aprende espontaneamente, por repetição, ao longo da nossa vida, que é espontânea, que é natural? A língua falada. Esse é o gabarito da nossa prova. Vocês foram muito bem até. A gente teve pouquíssimas notas baixas. E a nota que prevalece é a segunda, né? Então, vocês foram muito bem. Eu acho que é só isso que eu tenho para deixar aqui para vocês hoje. Eu não notei muita dificuldade em vocês, não. A única questão que geralmente erraram foi essa do sujeito predicado. Foi uma coisa que a gente falou na sala e está na apostila. Então, é só a gente se atentar a isso. Toda vez que eu falo sobre algo, toda vez que alguém fala sobre algo ou exerce uma função sobre o verbo ou uma ação, essa pessoa é o sujeito, o restante da frase é o predicado. Então, numa rede de comunicação, sempre tem alguém que fala para alguém sobre alguma coisa. Então, o que sempre tem na construção textual? Sujeito e predicado, ok? É isso, então, a correção eu vou deixar salva aqui na plataforma. O que vai acontecer? Amanhã a gente não vai ter o nosso encontro, mas na próxima quarta, sim. E a gente vai fechar a disciplina para quem não for ficar de recuperação comigo, e aí eu vou abrir a recuperação e vou deixar aqui. Vou comentar com vocês, vou fazer uma revisão mais certeira do que eu vou pedir na recuperação, ok? Então, na quinta-feira, vocês já podem me mandar mensagem para saber a nota de vocês, para saber se a gente vai se ver e só dar um tchau, se vai fechar a disciplina junto, ou se vocês vão precisar estudar para recuperação, ok? Eu acho que é só isso então, galerinha. Muito obrigada. Até quinta. Boa noite.